Olha aqui, tem agora na linha aqui com a gente, para mim, pessoalmente, é um motivo de uma alegria muito grande para todos nós da Rádio Globo, e a atração que é, a personalidade que é. Eu tive a oportunidade de narrar o 1000º gol dele, o craque, o irreverente, mas acima de tudo, sujeito homem. Eu, por exemplo, sou fã do Romário. E ele está na linha com a gente para participar aqui. Quando eu penso em futebol, eu penso em comemorar. Quando eu quero ver um gol, eu quero romariar. Criou até o verbo, né? Romariar. O Romário é, de todos os grandes gênios que eu vi da área, o melhor. Disparado, sempre disse isso publicamente, então eu estou apenas repetindo o que eu já disse. Romário é uma figura do futebol, nos deu uma Copa, fez 1000 gols e atualmente está atuando na política. Romário, é um prazer muito grande ter você aqui, parceiro. Obrigado, Benito. Boa tarde para todos aí. O prazer é todo meu aí estar mais uma vez tendo essa oportunidade de estar falando contigo. Agora através da Rádio Globo, nesse programa que é tão ouvido aí pelo Brasil afora por milhões de pessoas. E é uma honra estar aqui hoje contigo. Obrigado, a honra é minha também, tenho certeza disso. Romário, você está numa frente de batalha aí, numa empreitada que você pegou mesmo, tipo, vou pegar o touro à unha, e partiu para dentro, porque você nunca foi de fugir da briga, você nunca correu, você nunca se omitiu. E nesse momento, qual é a grande empreitada do Romário com relação a esse cenário todo que nós temos aí de Copa do Mundo, com manifestações, protestos, que não é rejeição à Copa, é rejeição ao gasto, ou enfim. Você está muito por dentro desse processo. Fala pra gente aí. Na verdade, o ideal seria, o que infelizmente não acontece no nosso país, é que aqueles que roubam, aqueles que usam indevidamente o dinheiro público, teriam que ir para a cadeia. Esse seria meu sonho maior na política, se eu conseguisse fazer isso. Mas, infelizmente, se tratando de Brasil e se tratando de políticos que fazem o que querem e passam sempre impune, isso não vai acontecer. Mas, a minha parte, eu tenho por obrigação de estar sempre passando para o povo brasileiro a real situação, o que realmente está acontecendo no nosso país no que se refere ao gasto público da Copa do Mundo. E realmente, infelizmente, é um absurdo, e cada dia cresce mais, e cada dia o Brasil vai deixando de investir em áreas que são muito necessárias no momento que a gente fala até em relação à sobrevida das pessoas, que é, por exemplo, em saúde. A gente vê aí essa mobilização dos professores no Rio de Janeiro. Na minha opinião, essa prefeitura da nossa cidade já poderia ter feito um acordo que seria bom para os professores e para a prefeitura e principalmente para os alunos, porque do jeito que está, muitos dos alunos perderão aí o ano letivo. Então, assim, a política, eu estou há quase 3 anos, tenho visto muitas coisas e pode ter certeza, a maioria dessas coisas é totalmente contrária, porque não dignifica o político, pelo contrário. Cada ação ruim dessas que a gente acompanha aí, pelo jornal, televisão, rádio, cada dia mais envergonha ser político. Ô Romário, você é um cara proativo, né? Você é um cara que toma iniciativas, tem ideia, e a sua cultura esportiva, ela extrapola o conhecimento normal, comum. Você conhece o futebol no seio do futebol, você conhece o futebol internamente e conhece o lado do torcedor. Você tem essa facilidade, talvez até uma dádiva que Deus tenha te dado, conhecer primeiro o lado pobre da vida, o lado difícil, a encrenca que é o perrengue, que é lutar contra as adversidades normais e mais as adversidades do falta do poder aquisitivo e tudo mais. Depois você se torna um homem exitoso, como profissional, financeiramente e tudo mais. Você, quando junta esse raciocínio, quando você faz essa mixagem
você, sendo uma pessoa, um cara proativo, você pensa numa atitude ou você lamenta, como muita gente lamenta, mas diz, embora parlamentar eu não posso fazer nada? Não, Penido, a minha obrigação é sempre continuar fazendo. Eu nem digo tentar fazendo. Eu continuo fazendo a cada dia algumas ações essas que façam esses políticos corruptos entenderem que o que está acontecendo no país, no que se refere aos gastos, principalmente, estou falando exclusivamente da Copa do Mundo, que é o maior evento que o país vai ter depois de 1950, né? Depois de mais de 50 anos, fazer com que esses políticos entendam que o povo brasileiro, por mais que ame a Copa do Mundo, por mais que queira a Copa do Mundo, e eu não sou diferente, merece respeito, não merece essa falta de vergonha, essa sacanagem que está acontecendo descaradamente com o nosso dinheiro, porque na verdade é o nosso dinheiro, é o nosso imposto que está, esse dinheiro é dos impostos que nós pagamos. Então, sempre quando tem uma audiência pública aqui na casa, sempre quando eu posso participar de algum tipo de evento aqui ou em algum lugar no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade do país, eu procuro fazer com que o povo entenda definitivamente o que realmente, aonde, em que e aonde está sendo gasto o seu dinheiro. E eu tenho bastante consciência que esse recado tem chegado sim para o povo, e uma das atitudes bem positivas que eu tenho visto aí em relação ao povo com essa gastança aí desordenada, são esses manifestos, são essas idas às ruas que o povo brasileiro tem feito, e acredito e ainda peço para que continue fazendo isso até, no mínimo, as eleições do ano que vem, porque eu tenho certeza que muitos desses políticos vou torcer para que eles não voltem a exercer esses cargos que não são merecedores. Tá, nós temos aqui na mesa alguns companheiros, naturalmente quando a gente está com você no ar, todo mundo quer fazer uma colocação, tem uma dúvida, uma pergunta aqui. Temos Del Aranha, que também é seu amigo, também é um ex-jogador de futebol, né, e exitoso também. Temos o Sérgio Boccaccio, o Felipe Cardoso e o Heraldo Leite. E todo mundo quer falar com você. O Boccaccio pediu aqui a preferência. Quem pede tem preferência, artilheiro, fazer igual o Romário, se infiltrou logo ali entre os Então, boa tarde, Romário, prazer falar contigo. Prazer, tudo bem, Roberto? Hoje a gente está falando mais de Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo talvez seja um reflexo do que acontece em outras esferas, as menores, né, as células menores que vão se propagando. E hoje a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o projeto de lei que responsabiliza os dirigentes esportivos por dívidas contraídas nas gestões deles. O que você tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é, primeiro, parabenizar a Constituição e Justiça do Senado, que era um desejo já daqui do Parlamento. Infelizmente não era um desejo de todos, mas era um desejo que isso acontecesse. Foi aprovado, e eu, como um amante eterno do futebol, apaixonado pelo futebol sempre, espero que essa lei ela faça realmente valer o que está escrito no papel. E esses dirigentes definitivamente comecem a ter a responsabilidade de, a partir do momento que for assinada essa lei pela nossa presidenta, ela passa a valer, e que esses dirigentes realmente entendam que um clube é para ser gerido como uma empresa. O clube não é para dar prejuízo. E a partir de agora, a partir de quando passar a valer essa lei, eles vão ter essa responsabilidade. Se eles darem realmente prejuízo aos seus clubes, eles vão pagar por isso. Eu fico feliz por mais essa conquista. Ok. O Del Aranha. Meu querido Romário, tudo bem, parceiro? Rapaz, é uma honra muito grande. Primeiro, saudações americanas para você, tá? Isso aí. O Del e o Romário são América, né? E não só isso, nós somos cria do Olaria,
né? E descoberto pela mesma pessoa, nosso querido Paulo Ferreira, né? E torcedores do América. E papai... Estão querendo leiloar na solaria lá, né? É verdade, mas olha, Romário, graças a Deus tá correndo tudo direitinho, nosso Pintinho correu atrás, parece que foi tombado pelo patrimônio, graças a Deus. Eu só quero dizer para você uma coisa, Romário, eu tenho muito orgulho e muito prazer de poder aqui, nesse microfone poderoso da Rádio Globo, dizer do orgulho, da satisfação, do carinho que eu tenho como um brasileiro revoltado, que sempre fui, pela roubalheira que sempre teve nesse país. E ter você aí à frente, lutando por nós. Eu só quero te agradecer, cara, de coração, pela tua luta, pela tua batalha, e isso me enche o coração de alegria, cara. Nós temos esperança. E, por favor, cara, dá uma olhadinha aí na Lei Pelé. Os clubes estão precisando de uma mexida nisso aí, cara. Ajuda a gente. Um beijão fraternal, cara. Eu te amo de paixão. Obrigado, Beto. Não, em relação à Lei Pelé, você pode ter certeza que nós aqui que fazemos parte da Comissão de Turismo e Desporto, temos conversado bastante em relação a isso. Algumas mudanças vão ser feitas positivamente falando, e mudanças essas que eu creio que sejam benéficas para os clubes, principalmente aqueles clubes que definitivamente começarem a pagar suas dívidas, que infelizmente ela é muito grande. Dívidas essas foram contraídas durante esses anos que passaram aí por administradores sem responsabilidade. E essa nossa luta aqui, ela é constante para isso, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir mexer em alguns parágrafos e alguns incisos aqui e artigos também dessa lei, para que a gente possa dar uma sobrevida aos clubes que realmente estão passando por um momento muito difícil. Ô Romário, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse movimento do Bom Senso Futebol Clube, com jogadores pedindo a intervenção no calendário, você está participando de alguma forma, direta ou indiretamente? Eu acredito que seja direto, tanto é que dia 28 agora a gente vai fazer uma audiência pública e a gente convidou alguns jogadores que fazem parte desse grupo, alguns representantes de clubes, representantes da CBF, já que seu presidente não tem coragem de aparecer, pelo menos que mande um representante oficial. Esperamos que não seja ladrão e corrupto como ele. Mas, enfim, a presença dessas pessoas e também de alguns órgãos aqui federais que possam ajudar nessa mudança de calendário, porque, na verdade, passou até um pouco do tempo, né? O jogador de futebol, ele não é uma máquina no que se refere a não ter os seus 30 dias de férias, não ter o tempo adequado para ter uma pré-temporada que seja justa e digna, e que essa pré-temporada faça com que esses jogadores possam ter, durante o seu ano de futebol, boas atuações, principalmente no que se refere à parte psicológica, física e técnica, e diminuir esse número absurdo de jogos que existem dentro do calendário brasileiro. Pode ter certeza que eu, como ex-atleta e participando diretamente da minha comissão, que é uma comissão importante nessa área também, eu estou fazendo o máximo para que esse grupo do Bom Senso saia vitorioso e, consequentemente, o futebol brasileiro sairá vitorioso. O Heraldo Leite, botar o Heraldo aqui no papo para conversar também com o Romário Baixinho, com mais de 1000 gols na carreira. Tudo bem, Romário? Grande Heraldo, tranquilo. Grande, Romário. Olha aqui, você disse há pouco aí que torce para que as manifestações continuem pelo menos até as eleições do ano que vem. A gente vai passar por uma Copa do Mundo. E nos protestos antes da Copa das Confederações, muitas das manifestações foram violentas, pedindo, se posicionando contra a Copa do Mundo. Você se posiciona contra a Copa do Mundo? Não, eu não sou contra não, Heraldo. Eu sou a favor da Copa do Mundo e sempre fui.
O que eu não posso ser a favor é do gasto que acontece na Copa do Mundo, que eu hoje aqui como deputado, eu tenho essa prerrogativa de saber e acompanhar o que é real, o que é de mentira. E o que está acontecendo no que se refere aos gastos da Copa do Mundo é uma mentira que não tem tamanho. E eu, por obrigação, eu fui colocado aqui por quase 150 mil pessoas. Eu tenho que fazer com que o Brasil saiba o que é realmente verdade. Esse é meu papel aqui. E faço amarradão. E você sabe que quando aparece um político que vai de contramão do que é o normal, politicamente dentro da casa, eu sei que eu perco um pouco de espaço. Mas, por outro lado, não são eles que votam em mim. Eu preciso do voto deles aqui e eles precisam do meu também. Então a gente empatou nisso aí. E eu vou sempre falar aquilo que eu ver e aqueles dados que eu tenho oficiais para que o povo entenda que o que está acontecendo no que se refere a gasto, a Copa do Mundo, é um dos maiores roubos da história do país. Vamos ter problema depois da Copa do Mundo por causa desse gasto. Isso está muito claro, então. E a outra coisa é sobre o Jerome Valcke, que disse que você ultrapassou todos os limites da decência nas críticas a ele. Você, evidentemente, que não tem que dever nada ao Jerome Valcke, mas ele é, de última forma, em última análise, o responsável, né? O Blatter e depois ele, pela Copa do Mundo, pela organização da Copa do Mundo. Onde é que estão as divergências entre você e o Valcke? A divergência são muitas, na verdade são bastantes. Primeiro que ele é chantagista, ele ocupa essa posição hoje na FIFA por usar de chantagem lá atrás com o presidente atual para chegar onde chegou. Ele é um cara que o histórico dele não é nem um pouco positivo, pelo contrário, é muito negativo, de todas as, desculpa até a expressão, lambanças e cagadas que ele fez durante muitos anos. E de uma hora para outra ele apareceu como secretário da FIFA numa situação que ele tinha sido mandado embora por um mau negócio que ele fez entre duas empresas de cartão, que eu não estou aqui para ficar falando o nome. Enfim, ele não tem moral, ele não tem dignidade, ele não tem capacidade para falar alguma coisa de mim em relação a nada. Porque o que ele queria é que muitos outros colegas meus fazem, abaixem a cabeça, fiquem calados, e deixe passar as coisas que a FIFA, na verdade, a FIFA, infelizmente, ela montou um Estado dentro do nosso Estado e é que comanda o Brasil até o final da Copa do Mundo. Eu como cidadão, e eu principalmente hoje como deputado federal, eu tenho por obrigação de não deixar as coisas acontecerem exatamente como eles querem. Infelizmente, eu sou sempre voto vencido, mas a minha palavra ele sempre tem que ouvir, a minha voz. Ô Romário, onde é que está concentrado o maior roubo que você tem se batido tanto, o povo reclama? A parte mais visível para todos nós são os estádios. Eu fui a praticamente todas as arenas. Exatamente aí. É aí? A parte que se mais rouba no Brasil hoje é no que se refere aos estádios. O estádio não é possível um estádio como Brasília, Rio de Janeiro e alguns outros se gastam 2 ou mais bilhões de reais, uns para construir estádios novos e outros para reformar, no caso do Maracanã. Isso é um absurdo, isso não pode passar impune. Eu não posso deixar de falar sobre isso, é minha obrigação. Perfeito. O Felipe Cardoso quer fazer uma pergunta também ao Romário. Oi, Romário, boa tarde. A minha pergunta é muito simples e muito rápida. Qual desses 3 personagens é pior para você? Ricardo Teixeira, José Maria Marim ou Jerome Valcke? Cara, são 3 corruptos, 3 ladrões, 3 caras que não têm nenhuma ética em relação ao dinheiro. São 3 caras que, na verdade, por tudo que eles fizeram, fazem e continuam fazendo, pelo que eu estou vendo, vão acabar passando impune se tratando da nossa justiça brasileira. E não tem nem pior nem pior. Os 3 estão na minha concepção. Eu coloco os 3 no mesmo cesto e jogo todos eles fora. Agora um pouquinho de futebol. A nossa seleção está no caminho para ganhar a Copa do Mundo ou está longe disso, Romário? Se você me perguntasse isso antes da Copa das Confederações, eu diria a você que estava num caminho bem diferente
do caminho de um título para ser campeão do mundo. Mas depois da Copa das Confederações, principalmente durante, né, que o time se acertou, o time entendeu a forma que o Filipão quer que o time jogue, eu acredito que com o título principalmente da Copa das Confederações, o Brasil, a seleção brasileira hoje, na minha opinião, juntamente com Alemanha, Espanha e Argentina, são as 4 favoritas para o título mundial ano que vem aqui no país. Isso aconteceu porque o Mano saiu, Romário? Isso foi um dos motivos. A saída do Mano foi de uma grande importância para que a seleção brasileira tomasse novos rumos, começasse a jogar diferente. E a entrada do Filipão, como eu falei lá atrás, que eu defendia a ida do Filipão junto com o Parreira, tinha falado até inclusive o nome do Raí, que na minha concepção é um cara que também pode ajudar a seleção brasileira, principalmente no que se refere à parte tática, técnica também. São dois profissionais que são os últimos campeões do mundo. Os jogadores enxergam ali 2 pessoas que têm respeitabilidade, 2 pessoas que podem acreditar, podem passar credibilidade para o grupo, e isso, no que se refere a uma Copa do Mundo, é muito importante. Muito bem. Um outro assunto. Você vai ser candidato a prefeito do Rio, Romário? Essa é a minha ideia. 2016, a prefeitura, ela só vem em 2016. Antes, tem aí ano que vem a possibilidade de uma reeleição para deputado federal, e dependendo da pesquisa que acontecer mais próxima aí, até essa possibilidade de Senado também eu tenho pensado. Você prefere ser prefeito do Rio do que presidente da CBF, por exemplo? Olha, são situações diferentes, mas eu acredito que a CBF ela é um órgão tão sujo, tão corrupto, que tem que renovar, tem que organizar, tem que limpar, e para fazer tudo isso vai levar um pouco de tempo. Então, no momento, com certeza, a minha preferência fica como prefeito do Rio. Bom, o Romário, a gente evidentemente que ficaria aqui com você conversando, porque você, além de ser uma prosa legal e ser um cara transparente, que acima de tudo você é transparente, e você é muito autêntico, sempre foi. Eu me lembro de episódios, poderia citar aqui uma dezena, uma centena, e me lembro que o Eurico Miranda, quando começou uma defesa sua, foi alvo de muitos ataques e depois provou que dava certo, na medida em que você respondia em campo. E você nunca mentiu para nenhuma torcida. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Se você vai levar na sua biografia, isso vai ter que estar, além dos 1000 gols feitos, dos lances encantadores, a sua autenticidade. Então, como seu admirador, como seu amigo, eu agradeço muito a sua participação aqui. Acho que foi muito esclarecedora e eu acho que você tem uma sintonia muito legal com o povo e tem uma sensibilidade, é uma boa antena, um bom receptor desses anseios populares aí. Foi muito legal contar contigo aqui, Baixinho. Obrigado, amigo. Fica com Deus aí. Um abraço a todos e, mais uma vez, é uma honra ter participado desse programa aí. Obrigado. Tá aí, portanto, o Romário, que soltou a metralhadora. Faz um resumo, Reinaldo, você que é muito bom nisso. Bom, não sei se a gente vai ter tempo, mas ele disse que não é contra a Copa no Brasil, é contra os gastos exorbitantes, que gostaria de ver presos os que roubam o país, que vai ser pretende ser candidato a prefeito do Rio, que não quer ser candidato a presidente da CBF porque tem muita corrupção lá, e ele não saberia lutar, e chamou o Jerome Valk de chantagista, o secretário-geral da FIFA. Entre outras burdoadas na metralhadora giratória do Romário aqui. E quem não conseguiu ouvir tudo, daqui a pouco a gente vai botar no nosso site da Rádio Globo, radioglobo.com.br. Com certeza, uma entrevista fantástica, portanto, do Romário, exclusiva, ao vivo, exclusiva aqui na Rádio Globo. Ao vivo, não foi uma entrevista gravada, foi uma entrevista ao vivo, apresentada aqui na Rádio Globo, com o Romário conversando no Globo Esportivo. 6 horas no Rio.